Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Amém? 1 João, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Diz assim: tem por título Amar a Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmão? Que maravilha. Quem já venceu o mundo aí da glória? A tua fé salvou você. Você venceu o mundo. A epístola de 1 João, ele vai relatar aqui no capítulo 5. Geralmente a nossa igreja tem um nome bem peculiar com o que está escrito aqui. Deus é? Pronto. Deus, ele é amor. E geralmente algumas pessoas que gostam de, muitas das vezes, dramatizar, e os que estão dentro têm amor, aí dramatiza, né? Fazer aquele drama. Aí nós já ficamos já um pouco que tá querendo me afrontar aí, ó. Eu amo, eu tenho amor. João, em toda a sua inspiração pelo Espírito Santo, ele vai começar falando que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e que é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Quem nasceu em Cristo Jesus? Pronto. Se eu acredito que Jesus é Cristo e que ele procede de Deus, se eu acredito, se você também acredita, o senhor, a senhora, os jovens que aqui estão, acreditam que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus, então convém que eu ame todos aqueles que também foram nascidos em Cristo Jesus. Então convém que eu te ame, e você ame a sua irmã do seu lado, e você ame o seu próximo. Convém. E isso é um mandamento dele. Não é doutrina não, isso é um mandamento. Mandamento é diferente de doutrina. Mandamento você cumpre de olho fechado. E não é pesado, não. Não é pesado. Doutrina é pesado. Doutrina é pesado. Porque vai contra a tua vontade. Contra, muitas das vezes, um costume que você tem, ou você ainda não se habituou a ter. Um costume que você não tinha no mundo, mas agora, quando você vem para a igreja, você vai dizer que se enquadrar. Aí fica um pouco mais difícil. Talvez tem gente que não se adapte. É difícil, doutrina é um pouco mais pesada, mas mandamento é leve. Mandamento é leve. Amar o próximo é muito leve. É muito leve. Eu tenho certeza que todo mundo aqui se ama em Cristo Jesus, sim ou não? Pronto. Tenho certeza. Eu fui numa igreja que não se amavam muito não, mas eu acredito que aqui todo mundo se ama. Porque se não se amavam, vocês não acreditam em Cristo Jesus não. Não acreditam não. E amar ao próximo não é difícil. É só você olhar para o teu irmão e dizer assim, olha eu aí.
Você olha para o teu irmão, ele está precisando, olha eu precisando. Você entendeu o que é amar? Jesus olhou para a humanidade e disse assim, olha lá, eu, em forma humana, precisando da minha própria misericórdia como Deus. Jesus olhou, Deus olhou para a humanidade e disse assim, não tem ninguém aí que preste para fazer a obra que eu quero fazer. Não tem ninguém que preste. Mas Deus olhou assim e disse o quê? Vou mandar meu filho. Vou mandar o filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E todos aqueles que crêem no filho terão a vida eterna e serão chamados filhos de... Não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade está na sociedade. Quem aqui já estudou sociologia sabe que viver em sociedade é um pouco complicado. Porque em meio à sociedade tem vários tipos de pessoas. Tem gente chata, tem gente divertida, tem gente alegre, tem gente iracundo, tem gente que resmunga, tem gente que é assim, tem outras pessoas que são assim. Por quê? Porque são diferentes. Quando quem aqui tem cachorro, uma cadelinha, quando a cadelinha vai parir 8 cachorrinhos, eles vão crescendo, e você vai notando que cada cachorrinho tem um comportamento diferente. Tem aquele que é abestalhado, ele fica todo abestalhado quando te vê. Né? Ele não para. Tem aquele que é encrenqueiro, ele fica cutucando os outros cachorrinhos, vai lá e morde por lá em cima, assim ou não? Tem o outro que ele é o devorador, ele rói sandália, ele rói sapato, ele rói tudo, e se deixar, ele come a casa toda, até meu dedo. Então a cadelinha, ela pare, e tem vários tipos de cachorrinho com vários tipos de temperamento. A mesma coisa quando Cristo chamou a igreja, ele disse, olha só um monte de filhinho que eu tenho. Tudo bonitinho, cheio de comportamento, olha os comportamentos dele, tudo diversificado. Tem a irmãzinha que é alegre demais, ela ri para tudo. Quando ela ri, até os dentes caem, olha que alegria. Tem a outra que nem mostra o dente. Ela ri com os olhos. Tem o outro irmão que é assim, assim, e tem a outra. E assim a gente vai servindo a Jesus, porque todo mundo está com um objetivo. O objetivo é ir para o céu. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Basta a gente se entender. João está falando aqui que quem é de Cristo entende o outro. Ele ama, porque o amor, ele inunda todos os problemas. Ele apaga o problema, o amor. O amor apaga a confusão. Só que a igreja de Cristo, como já falei, é uma sociedade. E tem pessoas que insistem em viver numa sociedade doentia, problemática, que causa problema. E é complicado a gente lidar com pessoas problemáticas. Com pessoas que realmente não querem mudar. Não é que não querem viver em sociedade, que não querem mudar. Às vezes resiste, às vezes é uma soberba que, não sei não, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Só Jesus para me mudar. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, pronto, acabou. E se você gostar de mim, gosta de mim, assim, assim, pronto, acabou. Jesus, ele me ama. Verdade. Mas para nós vivermos em sociedade, a gente precisa conviver com o nosso... Porque nem todo mundo atura muitas coisas, aguenta certas coisas. Mas nós somos obrigados pela Escritura, em um mandamento, a quê? A suportarmos uns. Olha que gente, tem gente insuportável. Se a palavra de Deus afirma que a gente precisa nos suportar, é porque tem gente que é insuportável. Insuportável. Mas em Cristo eu consigo suportar esse crente. Com Jesus no meu coração e o apoio do Espírito Santo me dando a legítima paciência da glória, eu consigo amar este insuportável e esta insuportável. Eu consigo amar. Eu consigo suportar. Eu consigo. Nós somos expertos. Nós somos muito analistas. Nós somos criteriosos. Muitas das vezes, em encontrar erros nos nossos irmãos. Porque os nossos olhos, eles apontam para frente.
Eles não apontam para trás, só aponta para trás quando você está diante daquilo que Paulo falou. Agora eu me vejo como num espelho embaçado. Agora eu estou me vendo, ó, me vi, ó como é que eu sou. Quando você está diante do espelho, o reflexo vai, a visão volta para você e você se vê. Mas tem gente que não consegue se olhar para si e ver que muitas das vezes o problema da sociedade, a resolução e a solução pode estar em você, em uma única atitude, um ato, e pode mudar aquela pessoa. Talvez alguém que seja muito mal educado chegue com você e você chega lá, a paz do Senhor, irmão, que maravilha encontrar você por aqui, você dá aquele abraço. Mesmo você sabendo que a pessoa é insuportável, você vai dar um abraço e aquela pessoa vai ficar constrangida. Você entende como é que funciona? João aqui no capítulo 5, no versículo 3, ele vai dizer, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. É um fardo leve. A cruz é leve. Eu tenho certeza que muita gente aqui tem uma cruz. Quem não tem, vai procurar a sua porque você deixou em algum lugar. Esqueceu, abandonou ela, tem que encontrar ela de volta. Porque todo mundo aqui tem uma cruz. E a nossa cruz, ela não é pesada. Pesada é quando nós, com o nosso próprio querer, a nossa própria vontade, a gente quer dar um tempo na cruz. E fazer uma volta que não é para fazer. E daqui a pouco você vai lá, não, depois eu pego a minha cruz e volto novamente a carregá-la. O que isso significa? São pessoas que têm a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, que têm a doutrina de Cristo e que tem Cristo como um peso na sua vida, como algo que veio para prejudicar os seus objetivos, para prejudicar a sua vida conjugal. Existem matrimônios que, se Jesus entrar, meu Deus do céu, tem matrimônio que não suporta quando Jesus ele entra, porque muita coisa precisa ser aniquilada, parar, precisa ser jogado no lixo. Existem certos comportamentos no matrimônio, um relacionamento matrimonial entre o casal que é indevido, que precisa cessar. Se Jesus entrar, ele acaba. E tem gente que não quer que Jesus entre no casamento. Tem jovens hoje que não quer que Jesus interfira na sua juventude. Não quer que Jesus entre na sua juventude. Porque se entrar na juventude, aquela amizade incorreta vai ter que sumir da sua vida. Vai ter que cessar. Certos compromissos, certas amizades terão que desaparecer. Lugares que frequentam terão que deixar de ser frequentados. Por quê? Porque não convém, porque Jesus ele anda conosco 24 horas por dia. Por dia. 24 horas, o Espírito Santo está com a gente. E tem ambiente que ele não quer entrar e não entra, ele fica do lado de fora. Você entra, mas ele não. Você entra. Mas antes de você acessar aquilo que é errado, ele vai na sua mente assim: você sabe os mandamentos do seu Deus. Aí não é para você pisar. Você conhece a palavra do seu Deus. Esse negócio está errado, não pode fazer, hein, irmão? O Espírito Santo, antes de nós fazermos, ele vem na nossa mente. O pior é que tem gente que insiste e manda o Espírito Santo se calar. Cala-te, Espírito Santo, porque agora é eu que vou fazer. Sou eu que mando, sou eu que faço, sou eu que desfaço, sou eu que dou as ordens aqui. É igual o homem dentro da sua casa, que ele é super, ultra, mega, hiper, né? Varãozão de Deus. Ele manda na mulher, desmanda na mulher, manda nos filhos, ele manda em tudo, dá ordem, desfaz, ele é o ditador, Hitler da casa.
A mulher não pode dar um pio. Se der um pio, acabou. Eu sou o varão. Tu é a varoa. Não é assim. Tem certos casamentos que se Jesus entrar, o varão vai ter que se tornar homem de Deus, não ditador. A mulher vai ter que se tornar uma mulher de Deus, sábia. E não aquela louca que destrói com as suas próprias mãos. Vai ter que mudar, mas só que tem problemas que não querem se cessar. João está falando que os mandamentos não são pesados. Pesado é a nossa vontade em não querer fazer. A igreja sempre teve problemas. Sempre teve problemas. O maior problema de Paulo nas igrejas de Corinto, de Gálatas, Éfeso e por aí vai. Todas as igrejas tiveram problemas. E sempre o apóstolo Paulo vai estar ditando que tem que mudar. Precisa mudar. Até no momento da Santa Ceia, Paulo, através do Espírito Santo, ele foi revelado aí que estava tendo problemas. Certos comportamentos no meio da Santa Ceia que não estavam aptos para ser realizados, e estava acontecendo. Problemas sociais, problemas de aceitação do mandamento, problemas que precisam ser solucionados. Para que Deus ele possa trabalhar no meio da igreja, solucionar, e o Espírito Santo possa ter liberdade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e nós possamos sair daqui abençoados, e não muitas vezes amaldiçoados. Abençoados por Deus, agraciados pelo Espírito Santo. No capítulo 4, se você for voltar um pouquinho no capítulo 4, na sua Bíblia aí, no versículo 7, o mesmo apóstolo João ele vai falar no capítulo 7, do capítulo 4, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Já viu aqueles cristãos que eles abrem a boca e dizem assim: eu tenho o dom do amor. Deus me deu esse dom. Eu tenho o dom do amor. Eu amo todo mundo. Não tem ninguém que eu não amo. Eu amo todo mundo. Só que muitas das vezes, quando nós dissemos que nós temos um dom do amor, Deus ele vai nos provar daquilo que nós falamos. Porque amar é um pouco complicado. Amar é complicado. Fazer uso do amor é complicado. Porque um amor que ele é descontrolado e sem a sabedoria do Espírito Santo, ele se torna, muitas das vezes, obsessivo e abusivo. Abusivo. Existem pessoas que usam o dom do amor em sua fala, em seu cotidiano, diz assim: eu te trato dessa forma e te corrijo assim porque eu te... Quem já ouviu falar? Existem dirigentes, pastores que usam o seu cajado: eu trato vocês assim com tanta dureza, isso ali, porque eu amo você. Olha, que eu amo você. O cajadado na cabeça, o presbítero que dá a Santa Ceia, ele vai lá e prega a Santa Ceia e bate na igreja, e machuca a igreja, não passa bálsamo nenhum, ele não fala coisa com coisa. Então, eu estou pregando assim porque eu amo vocês. Eu amo. Ele olha para o membro, só porque o membro deu um deslize, está disciplinado. Eu te estou disciplinando porque eu te amo. Vou te dar um ano de banco sem Santa Ceia. Jesus vai voltar, gente. Um ano de banco sem Santa Ceia. Calma. Controle o seu amor. Está muito abusivo, excessivo demais. Calma. Relaxa, irmão. Calma. Não é assim. Não é assim. Nós não podemos usar a desculpa de que eu estou amando o fulano, a fulana, e ser abusivo de tal forma que eu estou fazendo isso porque eu amo e os mandamentos me dão amparo, a doutrina me dá amparo para fazer isso contigo. Mas e se fosse você? No lugar dessa irmã, lembra do espelho? Não vão esquecer do início da palavra. Lembra do espelho? E se fosse você fazendo errado?
E se fosse você pecando? Glória a Deus. E se fosse você que estivesse em uma situação que precisasse de misericórdia e que não queria ficar 1 ano, 2 anos de banco sem fazer nada na igreja? E se fosse você? Você ia gostar que fosse com você essa paulada na sua cabeça? Glória a Deus. Usarei de misericórdia com os misericordiosos. É claro que nós não podemos de nenhuma forma, é claro, passar a mão. O presbítero está passando a mão, não. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós não podemos passar a mão em pecado. Deixar o irmão, a irmã no pecado. Sem correção, sem doutrina. Sem a devida instrução, a gente não pode, de forma nenhuma. Mas toda a instrução deve ser inspirada no Espírito Santo e deve ser passada por toda a cautela. Porque tem gente que não tem estômago como o seu, que já aguenta um feijão pesado, arroz, uma feijoada. Tem gente que não tem a mente tão forte que nem a sua. Tem gente que entende coisa errada. Tem gente que, você está falando e a pessoa está voando e não entende nada. Daqui a pouco vai dizer que você falou aquilo lá. Ai, me ofendi. Se desvia. Não entendeu o que você falou. Você não traz a Bíblia, você traz a paulada. Você não traz a escritura para ensinar, irmão, irmã. É assim. Olha o que está escrito aqui. Lê você. Não vou ler não. Lê você mesmo. Glória a Deus. O que você entendeu, irmão? O que você entendeu? O que você entendeu? Eu entendi isso assim. Pronto, tá certinho. É isso mesmo. Olha que maravilha. Que bênção. É assim mesmo. Nós não podemos usar a desculpa que amamos para machucar ninguém. É igual em um relacionamento em que o casal ele é muito abusivo um com o outro, obsessivo. Mulheres obsessivas pelo marido, que persegue o celular do marido, persegue o cotidiano do marido, persegue onde ele vai, onde ele anda, cheira terno, cheira blusa, cheira meia, para ver se não tem marca. É um amor. Eu faço isso porque eu te amo. Ou então o marido coloca GPS, põe segurança, põe um vigia, coloca lá, o espião e fica seguindo e vai. Eu estou fazendo porque eu te amo. Não, crente não é assim não. Isso fica para os homens do mundo. Isso fica para as mulheres do mundo que não tem o Espírito Santo, irmão. Irmãos, uma coisa que eu prego em todo o congresso de casais, em todo o evento de casais aqui: crente, casal cristão não precisa de GPS grudado em ninguém, não precisa estar olhando o celular, não precisa estar vigiando, segurando. Irmão, tem o Espírito Santo que quando você dobra o joelho, ele revela para você, irmão, ele revela. O Espírito Santo sabe tudo, ele mostra, ele revela. É só você, irmãzinha, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor Jesus, onde está meu marido? Visita ele lá agora, onde ele estiver. O Espírito Santo vai lá. A mulher de Deus é assim. O homem de Deus é assim também. Senhor Jesus, visita a minha esposa. E o Espírito Santo está trabalhando. O amor não pode ser sufocador. Sufocar. Não pode sufocar. Jesus sufocou alguém? Não, de forma nenhuma. Quando Jesus estava falando da Santa Ceia, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não terá vida eterna, os discípulos, nossa, que palavra pesada. Aqueles que estavam seguindo Jesus, eles começaram a cada um a ir embora. Jesus olhou para os seus discípulos: você acha que eu vou segurar? Eu amo vocês, mas se vocês quiserem ir, pode ir. O amor não é sufocador. A gente não pode. Jesus, ele pregou. Você quer aceitar? Aceite. Se não quiser aceitar, não aceita. Se quiser acreditar, acredite. Se não quiser acreditar, não acredite. Se você quiser colocar a sua fé nisso, na esperança em Cristo Jesus, em um arrebatamento, em uma igreja, em uma morada, em uma coroa, você coloca a sua fé. Se você não quiser, você não coloca. Você vive a sua vida. O amor não sufoca. Jesus não sufoca ninguém. Ele chama.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu, por amar vocês, vos aliviarei. Por amor a vocês, vou aliviar a vossa dor, vou aliviar a vossa angústia, vou aliviar a vossa tristeza. Está triste, eu vou aliviar, vou dar alegria para vocês. Vocês estão sufocados com o dia, eu vou aliviar, eu vou abrir porta. Está com problema no casamento, eu vou abençoar o casamento, eu vou aliviar você fardo. Eu vou carregar com você dessa cruz. Eu amo vocês. Mas precisa vir de a mim primeiro, vinde a mim. Está cansado? Vinde a mim. Está sobrecarregado? Pode vir. Deixa no altar, deixa aqui. Jesus tem poder para fazer. Estamos celebrando hoje a memória de alguém que é vivo, real e verdadeiro e que está aqui que pode fazer. Temos que lembrar disso. João, no capítulo 4, versículo 8, vai dizer: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Aleluia. Pronto, acabou. Não tem dois termos, não tem como discutir isso. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Você pode conhecer Davi Miranda. Você pode conhecer Débora Miranda. Você pode conhecer Benehim, Valdomiro Santiago, Edir Macedo, Dona Paia. Você pode conhecer todos os líderes religiosos. Você pode entrar em todas as igrejas. Você pode participar de qualquer doutrina. Mas se você não ama o seu próximo, você não conhece Deus. Pronto. Acabou. Porque tentamos então nos rotular, porque eu pertenço a uma igreja, o amor está em mim. Mentira. Porque eu sigo um tal líder, eu tenho um dele na minha vida, amor, eu abri. Mentira. Só se aprende a amar quando você conhece a Deus. Não é porque você conheceu a igreja que você vai passar a amar. Não é porque você ouviu o presidente de Israel pregar que você vai partir para o amor. Não é isso. Não é porque você participou de um culto de casais, de um congresso de senhoras, que você vai aprender a amar. Não, só se aprende a amar quando se conhece a Deus. E pronto, irmãos. Pronto, acabou. Irmãos, a congregação, a igreja, o prédio, os MPJ, quem fundou a igreja, aqui, irmãos, não tem amor. Se todo mundo sair daqui, a igreja fica vazia. O amor está em cada um de nós. Cada um de nós. Cada um de nós, dentro de nós. Se você não amar, este lugar fica sem amor. Se você não buscar a Deus, este lugar fica sem Deus. Se vocês não santificarem, Deus não se manifesta neste lugar, porque Ele se manifesta aonde há santidade. Se você não orar, não há resposta neste lugar de oração, porque neste lugar de oração vazio, Deus não responde ninguém, porque está silêncio. Mas se você orar, tiver pessoas amontoadas, clamando numa só voz, no seu amor, Deus abre os céus e responde a nossa oração. Precisa ter nós como exemplo de fé para aqueles que estão ao nosso redor. Há pessoas que são visitantes nesta noite. Há pessoas que visitam, que são congregados, vêm porque gosta da igreja Deus Amor. E talvez muitas das vezes ainda não partiu para a igreja, porque ainda não foi recebido com tanto amor. O amor, ele é acolhedor. Ele acolhe. O amor, ele ele abraça. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. Em 1 Coríntios, Paulo ele vai falar para a igreja de Coríntios. Um problema que estava ocasionando a divisão no meio da igreja. Estava faltando amor. E engraçado é que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, ele vai ensinar a igreja de Coríntios acerca do que é o amor, amar o próximo. Aí ele vai escrever a carta mais linda acerca do amor que a palavra de Deus tem. É claro que a situação mais linda, o gesto mais lindo,
foi Jesus na cruz. Isso não há ninguém substitui. Mas a carta mais linda acerca pautadamente do que é o amor, Paulo escreveu isso. E escreveu para Coríntios. Coríntios. No capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer: rogo-vos, irmãos. Eu rogo-vos. Olha quem está falando. Ele já começa: pelo amor de Deus, irmãos. Ele está falando assim: pelo amor de Deus, eu rogo-vos. No nosso 2026, eu posso usar isso para rogo-vos. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que não digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, problemas, que não haja entre vós divisões, que não venha, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. O que é isso? Ele está falando que a igreja ela é problemática. Apesar de Deus estar atuando em nosso meio, apesar de Deus estar revelando, fazendo sinais, curando, fazendo os seus milagres, ainda que Deus, Ele expulse os demônios pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra, Ele enxote os demônios da igreja, liberte pessoas, ainda que faça isso, a igreja, se der lugar para divisões, dissensões, o amor ele some. E acaba. O ódio vai prevalecer. O diabo ele vai tomar de conta. É cada um na sua panelinha. O maior problema da igreja é a falta de amor e a criação de panelas. Aí cria a panela Tramontina, aí vem criar outra panela ali, uma panela lá atrás, uma panela lá no escritório, uma panela lá fora, na frente da igreja, uma panela perto da mesa de som, aí uma panela ali, uma panela aqui. Tem gente que só senta do lado daquela pessoa. Se sentar do lado de outra, Deus o livre, dá choque, desespero. Na igreja assim. Tem gente que só anda com aquelas pessoas. Vocês já viram? Já foram na igreja assim? Vocês já viram a igreja assim? Vocês já viram alguns jovens que são assim? Eles só andam com um grupo de jovens. Geralmente isso acontece no meio de pessoas jovens, né? Aí tem um jovem que só anda com aquele grupo de jovens, um grupo fica ali, outro grupo fica lá, outro grupo fica aqui, outro grupo fica lá. E cada um fica assim, olhando assim, ó. Eu vejo esse problema como uma bactéria tão doentia, maligna na igreja, que Provérbios ele vai nos relatar que existem 7 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina. 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina. E a 7ª é a pessoa que causa divisão, contenda entre os irmãos. Ele odeia esse tipo de pessoa. E se a palavra está dizendo que ele odeia, imagina o que vai acontecer no dia do juízo com essa pessoa. Imaginem. O camarada, a pessoa está cometendo divisão no meio da igreja e está dizendo: Maranata, hora vem, Senhor. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Está fazendo horror no meio da igreja do Senhor, no corpo de Cristo, dividindo a igreja, causando contenda, divisões, problemas, e está dizendo: Senhor, eu te amo tanto. Glória a Deus. Se tiver aqui, eu digo para você, rapaz, Jesus te odeia, viu? Te odeia. Ele tem ódio de você. Ele não te ama não, ele te odeia. Não sou eu que digo, está escrito aqui. A palavra não é minha, é dele. Se não estiver gostando, vá falar com ele. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque nós vamos nos assentar numa mesa aonde um dia 12 apóstolos se sentaram e um só ele queria fazer o problema e fez. E Jesus falou para ele o quê? Ó, alguém vai me trair aqui. Alguém vai me trair. Aí todo mundo, eu?
Porque quando Jesus fala, todo mundo é inocente, né? Até Judas disse, eu? É o famoso cínico. Cínico, a cínica, né? Sabe que a palavra está falando contigo e tu está dizendo, eu não. É com a fulana, mas eu não. É com o fulano, né? A fulana nem treme e deveria ser você, né? Entendeu? Deveria ser você. Eu não vou falar quem é, que eu não sei. Mas se Jesus está falando, por que tem? Aqui, ó, eu sei. Não sei. Quem conhece é o pastor da igreja. Eu não falei nada com ele, não me falou nada, viu? Aí Jesus vai perguntar, alguém vai me trair? E todo mundo, eu? Aí Pedro, convicto, sou eu, Jesus. Aí João, Jesus, sou eu. Ele era o mais coitado, né? Só vivia do lado de Jesus. E eu que estava deitado lá, no... sou eu, Jesus. Aí Jesus vai falar para João, vai dizer, aquele que eu der o bocado é que vai trair. É o contendeiro. Quem que eu der? Foi para fazer a contenda. Foi nos trair. Porque a traição não era só com Cristo, era com todo o corpo que estava sentado na mesa. Traiu a confiança de todos os outros apóstolos que eram irmãos em Cristo Jesus. Traiu a todos. Quando você faz alguma coisa, você não faz contra Deus, você faz contra o corpo. Você faz contra o corpo. Você prejudica o corpo. Agora você imagina como é que os outros apóstolos reagiram quando viram Judas subir um monte com os soldados e beijar Jesus no rosto e dizer assim, é esse aqui. Imagina como ficou a cabeça dos apóstolos. Judas. Só que o problema é que Jesus ama tanto que ele vai dar um exemplo, vai dizer assim para o traidor dele assim, ele vai falar assim, amigo, tu traz o filho do homem com um beijo? Tu traz o filho do homem com um beijo? A que ponto você chegou? Olha a que ponto você chegou de trair o filho do homem e ainda dar um beijo no rosto dele. Estamos vivendo um tempo da sociedade, quem lembra do início da pregação, que eu falei sobre sociedade, que o problema da sociedade é a sociedade. Estamos vendo um tempo da sociedade, eu incluo a igreja, porque a igreja está no meio do mundo, no meio da sociedade, em que crentes estão traindo Jesus pelo cigarro, por um copo ainda de bebida. Aleluia, Jesus. Jovens cristãos estão traindo Jesus por uma noite a dois, irregular, incorreta, com seus namorados, em todos os lugares, dentro de carro, motéis, esquinas e por aí vai, em todos os lugares. Tu traz o filho do homem desse jeito? Pessoas estão traindo Jesus, roubando a igreja do Senhor, aonde aposentados, pensionistas, CLTs, pessoas que dão duro para trabalhar, colocam a sua fé dentro da obra e empregam um pouco do seu salário dentro da igreja. E Deus ele está observando tudo isso. E homens e mulheres que estão dentro da igreja estão roubando dinheiro da fé alheia que não deveria ser tocado. Se traz o filho do homem por um pouquinho de dinheiro, tu traz o filho do homem por causa de 200 reais, 300 reais, 100 reais, quem sabe 10 reais. Tu traz o filho do homem por causa disso. Tem gente que trai o filho do homem por mentiras. E crentes traindo a Cristo por mentiras, com mentiras que são até mesmo, sem sentido nenhum, mas mentem. Mentem para o seu irmão, mentem para o pastor, mentem para o seu próximo. Jovens que mentem para os seus pais, filhos mentindo para suas mães, maridos mentindo para suas esposas, esposas mentindo para os seus maridos. A enganação está, desordenada, enganando um, enganando o outro. Tu traz o filho do homem com mentiras e se assenta à mesa dele assim, dessa forma, pensando que ele não está sabendo, não está vendo. O momento em que estamos vivendo da sociedade é um momento totalmente doentio, aonde a dor na consciência, quando a gente fala, não existe. A tua consciência ela não dói.
O teu cérebro, essa massa, né, cerebral que você carrega, praticamente de 2 quilos, que pesa a cabeça de um ser humano adulto, esse peso de 2 quilos já não chegou a 1 tonelada, não está o suficiente para você parar? Não já subiu de 2 quilos para 1 tonelada, não, a dor na consciência? Nós temos que parar. Como diz o Deus, stop, please, pare, por favor. É você estar no seu carro e você vê o sinal vermelho e você sabe que se você ultrapassar, um acidente horrível vai acontecer com você e você, talvez, você e quem está no carro morrerá. Outras pessoas se prejudicarão. E quem sabe Deus está falando para você, para mim, para todos nós, stop, pare antes que aconteça uma tragédia com a tua vida. Pare antes que aconteça um problema maior. Pare. Cesse. Chega. Chegou o momento da igreja parar. Parar de fazer o que é errado. Parar de ser bajuladores. Parar de ser mentirosos. Parar de ficar vivendo uma vida de qualquer forma e se enquadrar nos mandamentos de Jesus Cristo, irmãos. Parar. Antes que aconteça uma tragédia, um escândalo grande, como muitas das vezes acontece um escândalo grande que aconteceu no nosso ministério. Por quê? Porque muitos não decidiram parar de fazer o errado. Escândalos que a polícia teve que interferir no altar na nossa igreja em São Paulo, porque não quiseram parar. E Deus está falando, stop, parem antes que aconteça um escândalo. Antes que isso vá cair no jornal, antes que seja pregado nos telhados, e todos vejam aquilo que está em oculto nas trevas. Aquilo que você escondeu na escuridão. Pare! Stop! Antes que você destrua a sua família, a sua reputação, antes que você destrua a tua vida com Deus, aquilo que você construiu, está tentando construir, pare! É melhor parar. Judas não parou, ele prosseguiu. Deus falou para ele, vai fazer o que você tem que fazer. Ele teve escolha. Será que eu vou? Mas ele decidiu, não, eu vou. Estava preparado 30 moedinhas. Vendeu Jesus por 30 moedinhas. E tem gente que está vendendo Jesus por quanto? Pelo quê? Em troca de quê? De cargo na igreja? Para ser diácono da igreja? Para ser presbítero da igreja? Está bajulando quem? Está trocando o teu caráter? Trocando a tua comunhão? Trocando a tua vida com Deus? Para quê? Vale a pena? Vale a pena você hoje estar em um patamar dentro da igreja e você não ser conhecido por Deus? Nem o diabo te conhecer? Nem o diabo conhecer você? Nem querer ter conversa? Existem pessoas que estão na situação piores que estas. Estão nos assentando na mesa do Senhor, na Santa Ceia de Cristo. Participam da ceia do Senhor. Ainda na nossa igreja, só quem pode participar são aqueles que são membros da igreja. Ainda há um pouquinho de prudência. Glória a Deus por isso. Mas em outras congregações de outras igrejas, outros pastores, qualquer pessoa pode se assentar na mesa, qualquer traidor. Qualquer imundo pode tomar a Santa Ceia. Qualquer beberrão pode entrar na igreja no dia da Santa Ceia, pegar o pão, pegar o cálice e tomar. Fazem a Santa Ceia agora no meio da rua e aplicam para todos que estão ali. Banalizaram a mesa de Cristo. Banalizaram o significado da memória do Senhor. Fazer isso em memória de mim, gente. Fazer isso em memória de mim. Façam isso todas as vezes quando vocês lembrarem de mim. Façam isso. Mas não banalizem. Não escandalizem. Não façam de uma forma aonde os ímpios, até os ímpios que olham ao redor, eles ficam muitas vezes apavorados com o que está acontecendo com a minha igreja.
escandalizando a obra do Senhor de tal forma aonde não há mais jurisdição que pare o erro e o pecado da igreja. Estamos vivendo o tempo final. O tempo do fim. Aonde o pecado, aonde o erro, ele já chegou no lugar santo. Ele já chegou no altar. Aonde homens que agora lideram chamadas igrejas de Deus, aonde homens que lideram igrejas, aonde homens que lideram rebanho, povo, estão mais preocupados com o dinheiro, com o lucro que vai dar, com o lucro que você está dando, com a quantia que você tira do seu bolso, ou que você pode patrocinar para melhorar a igreja do fulano, do ciclano, ou quantas latas de tinta você pode dar, cada vez que você dá mais você sobe na igreja, ou quantos ar-condicionados você pode proporcionar, quanto mais você der, quanto mais você apoiar, mais você é amado pelo pastor. E o coitado que não dá nada, ele é lançado fora e é deixado lá na porta, lá de fora, porque ele não apoia, não ajuda em nada, não faz nada, não faz isso, não faz aquilo. Somente o amor está ligado àqueles que podem proporcionar alguma coisa para a igreja. Ovelha que não dá lã, não presta, parece, né? Parece que ovelha que está sem lã não serve mais para ser homens e mulheres de Deus. Parece que ovelhas que estão sem lã, sem condições, hoje em dia são desprezadas demais. E João está falando isso. Os meus mandamentos são suficientes, não são pesados para que a minha igreja ela seja uma igreja abençoada e vitoriosa. Não precisa de muita coisa. O amor ele precisa abundar e alcançar a todos. Não são pessoas selecionadas que eu seleciono e julgo ser carecedores e merecedores do meu amor, do amor da administração, do amor do pastor, do amor da igreja. Agora o fulano, a ciclana fica lançada de lado, a coitada, o coitado fica lançado de lado. Estamos qualificando quem é merecedor disso, merecedor daquilo na igreja. Como estão decidindo quem pode, quem não pode, e não mais eles conseguem dobrar o joelho e pelo menos ter a decência de consultar a Deus. Antigamente no nosso ministério se consultava a Deus até para consagrar os nossos obreiros ao Senhor. Consultava-se a Deus. E Deus revelava os nomes de todos que eram para ser consagrados ao obreiro. Hoje em dia, qualquer pessoa pode. Temos que aumentar o número. E vem de qualquer forma, de qualquer jeito, e começa a causar os problemas no meio da igreja. Começa a causar as divisões, porque nem liberto a criatura ainda é. Nem liberto é, nem liberta é. Começa a lascívia porque ainda não deixou as roupas mundanas. Começa a sensualidade sendo obreira da casa do Senhor porque ainda não se teve libertação na sua vida. O obreiro anda de qualquer jeito com a sua vida. Vai para academia, faz academia, hoje em dia pode, né? Nossos obreiros, tudo musculoso, tudo lindo, a igreja está apoiando, a liderança está apoiando, tudo pode, os obreiros, tudo, né? Masculinizado hoje em dia, e todo mundo causando escândalo, e os de fora olhando, dizendo assim: olha lá, a igreja que vai ser arrebatada, que vai subir no céu. E cada vez mais a igreja está se esfriando. Não é porque está faltando amor, é porque estão deixando de conhecer os mandamentos de Deus. Estão entrando para o evangelho de qualquer forma. Estão entrando para ser o corpo dos obreiros de qualquer jeito. Estão tocando dentro da igreja os instrumentos de qualquer forma. Estão louvando de qualquer jeito. Participando de grupos da igreja de qualquer jeito. Estão participando do presbitério de qualquer jeito, sendo diáconos levantados, indicados pelo fulano, pelo ciclano, e não por Deus. É de qualquer jeito.
De qualquer forma, não se pode, não se querem mais conhecer a Deus, os mandamentos do Senhor. E quando se aplica a obra de Deus, os mandamentos do Senhor, quando se aplica a doutrina, não aceita. Não aceita. Não aceita a doutrina de Cristo, os mandamentos de Deus. Por quê? Porque está de qualquer jeito, veio de qualquer jeito, vive de qualquer jeito e pensa que vai para o céu de qualquer jeito. De qualquer jeito. Tinha um pastor que olhou para mim assim: o senhor é novo, né? O senhor sou jovem, então jovem, o senhor tem quase 36. O senhor é jovem, né? Eu sou jovem, jovem, 36. O senhor quer pregar aqui? Prego. O senhor me pregar, eu prego. Vou pregar, prego, sim. Eu com 36 anos não sei quando alguém está querendo me testar. Nascido de berço dessa igreja, não sei quem são. Quando alguém está querendo ver a ocasião contra mim. Jovem, presbítero, né? Quando cheguei lá, preguei aquela palavra. Não aguentou, foi para dentro do escritório se esconder. Pensa que me chamou de novo? Não me chamou. Cortou até a campanha. Era 7 domingos, cortou a campanha no primeiro domingo. Porque se me desse mais cedo a oportunidade, acho que ele se convertia a Cristo, pastor da igreja. Isso é jovem, né? Sou jovem. Mas isso eu conheço os mandamentos daquele que me levou. Eu conheço. Sou jovem, mas eu conheço. Conheço. Tem muita gente, irmãos, que olha para nós e pensa assim: jovem, novinha. Eu prefiro os velhos. Tem velho dando trabalho, viu? Tem velho que dá trabalho. Tem obreiro velho que está dando trabalho. Tem pastor velho que está dando trabalho. Já viu? Hoje tem pastor velho que dá trabalho na igreja. É altamente religioso. Altamente religioso. Só prega religião, doutrina, cajado. Quando abre a Bíblia, só fala de isso. Não prega Jesus. Não ensina. Não exorta com mansidão, com longanimidade, não ama, não apoia, é só um cajado na cabeça do coitado. Mas no final do mês, mas não deu dízimo não, hein? Não vi seu nome no livro. Tá avisando o meu do livro do dízimo. Mas não procurou perguntar, tá precisando de alguma coisa? Minha ovelha querida do meu coração, tá tudo bem com a sua casa, com a sua família? Como está o casamento? Como estão os filhos? Como está a família? Tá bom? Tá precisando de uma visita do pastor lá na sua casa? Eu vou lá! Mas não. Tá preocupado com quanto está entrando. Estamos chegando a esse ponto. Chega nesse ponto em que o amor está sendo interesseiro. Eu te amo porque tu pode me proporcionar alguma coisa. Eu apoio quem me apoia. Já viu falar isso? Coisa absurda. Coisa absurda para um homem e uma mulher de Deus falar: eu apoio quem me apoia. Cresce porque está me apoiando. Sobe porque está me apoiando. Aonde isso chegou? Que ponto chegou a igreja de Cristo? Banalizando o evangelho do Senhor. A obra de Deus. João, no capítulo 5, ele está ensinando a nós amarmos sem interesse nenhum. Não importa se você tem alguma coisa, se você é rico, se você é de classe alta, classe média, classe baixa, ou se você não tem nada, eu preciso te amar da mesma forma que Cristo me amou, e Ele impôs a minha vida para amar a todos, de todos os formas, de todos os mandamentos. Não é selecionando, não é apontando o dedo, você merece, você não merece, não é excluindo. O amor, ele não exclui, o amor, ele não deixa de lado, o amor não abandona. Eu fui numa igreja onde o irmão falou: pastor, eu não vou mais na igreja Deus e Amor. Sabe por quê? Porque eu passei 1 mês sem ir na igreja, porque eu fiquei doente. Ninguém da igreja veio aqui na minha casa me visitar.
E quando eu voltei lá na igreja, ninguém me deu nem a paz do Senhor, nem olhou na minha cara, todo mundo olhava de banda para mim. Por isso que eu saí da igreja, pastor. Ninguém veio aqui, quando eu fui para a igreja me abandonar, ninguém nem sequer olhou para minha cara. Só porque eu deixei de 1 mês para a igreja. Deixei de 1 mês para a igreja, mas na minha casa, pastor, eu estava orando. Ninguém mandou uma mensagem no WhatsApp para perguntar se eu estava vivo. O coitado tinha feito uma cirurgia, né, intestinal, tirando uma úlcera. E ninguém foi lá fazer uma oração por ele. Por isso que ele saiu da igreja. Porque ele ainda foi, e quando olharam ele, nem deram tchum, como fala, né? Amor exclusivo. Eu só amo quem está comigo. Quem não está comigo, quem não ajunta, espalha. Quem não está junto, é do capeta. Quem não está vindo aqui, não pertence a nós. É verdade ou não é? Deixou de vir 1 semana, 2 semanas, desobediente. Você foi lá visitar? Você foi lá perguntar? Você mandou o WhatsApp? Se Paulo tivesse o WhatsApp naquele tempo, não se perderia uma alma. Meu irmão, se os apóstolos naquele tempo tivessem o WhatsApp que a gente tem, as tecnologias que a gente tem hoje, e de mandar foto, fazer vídeo, irmão, oh glória, seria maravilhoso para eles servir a Deus. Eles faziam era grupo de oração, de vídeo, colocavam 30 conectados no Meet. Vamos orar, gente, de madrugada, e todo mundo pelo Meet orando. Hoje em dia, cada um por si. Quem quiser ir para o céu, que busque a sua. Eu estou buscando a minha. Que você cuide da sua coroa, porque a minha é minha. A salvação é individual. Eu não quero nem saber se tu está mal, se tu está indo para onde, se tu está ruim. Eu não quero nem saber como é que está a tua vida espiritual. Eu quero da minha. Egoísta. Egoísta. Talvez a pessoa que você não gosta vai ser teu vizinho lá no céu. Egoísta. Quero a coroa só para mim. O céu é só meu, né? Tá certo. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Dá glória, irmã. Vocês ficaram calados. Diga glória a Deus. Quem recebe esta palavra, diga aleluia.